O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A empresa SpaceX realizou na quarta-feira, 5 de maio, o voo de teste de seu protótipo SN-15 do programa Starship, recentemente selecionado pela NASA para levar astronautas de volta à Lua nesta década. E desta vez, o sucesso foi total. O veículo decolou, fez a ascensão com 3, 2, depois 1 motor, iniciou a descida, tombou de barriga e virou-se antes de chegar ao solo para um pouso vertical, feito com 2 motores e de forma bem sucedida. Um pequeno incêndio se formou na base do foguete, mas o veículo se manteve íntegro, ou seja, dessa vez não explodiu. É um grande avanço para a empresa, que já havia realizado voos de perfil similar com os protótipos SN-8, SN-9, SN-10 e SN-11. O que chegou mais perto de pousar foi o SN-10, que de fato permaneceu inteiro sobre a plataforma por alguns minutos após a descida, antes de explodir por um vazamento de combustível. Já o que teve menos sucesso foi o SN-11, que explodiu em pleno ar, antes mesmo de tocar o chão. O SN-15 representa uma evolução significativa do design, mas ainda não está perto de ser um veículo da classe orbital, capaz das manobras de reentrada. Por sinal, deu para notar que algumas das telhas térmicas instaladas nele se desprenderam nesse voo, o que mostra ainda a imaturidade do sistema para uma escalada à órbita. Contudo, a funcionalidade de reentrada nem é relevante para as missões lunares. Os maiores desafios para a SpaceX cumprir o contrato com a NASA, por hora suspenso por conta da litigância das empresas perdedoras, serão a demonstração de reabastecimento em órbita e a capacidade de pouso e decolagem na Lua, algo que envolve desafios diferentes de um pouso e uma decolagem na Terra. A empresa segue na trilha para novos testes. Não se sabe o que será feito do SN-15, mas o SN-16 está praticamente pronto no hangar instalado em Boca Chica, no Texas. Enquanto isso, a SpaceX também trabalha na estrutura para lançamentos orbitais, que exigirão o primeiro estágio do sistema, chamado Super Heavy. A companhia mantém os planos de atingir a órbita com algum protótipo Starship ainda neste ano. Cássio, enquanto a gente continua vendo as imagens, e as imagens muito picadas na transmissão da SpaceX, eles tiveram interrupção de sinal, mas assim, parece, primeiro, finalmente desde dezembro do ano passado a gente esperava um sucesso desses. E se no SN-11 eu falei aqui para você, olha, os caras se complicaram agora, tudo ficou mais difícil, se bobear perde o contrato com a NASA. Eles não só ganharam o contrato com a NASA, como na sequência, com a SN-15, conseguiram fazer esse pouso bem sucedido, que é pra zicar mesmo os protestos das outras empresas. A Blue Origin, uma das empresas que protestaram, citou lá, ó, os caras já explodiram não sei quantos protótipos e tal. E parece que dessa vez eles acertaram e estão no caminho. Acho que mostra a maturidade e, mais uma vez, o método deles de testagem. Como é que você encara esse resultado positivo do SN-15 e o que ele representa para o futuro do programa Starship? Bom, é legal que finalmente, né, conseguiu fazer a manobra completa e sobreviver a essa manobra completa, né, depois do pouso. Que o que aconteceu da última vez foi da explosão, né, que o vazamento, e acabou explodindo depois de conseguir fazer o pouso quase perfeito. Então, muito bom que tenha acontecido. A gente estava falando na hora que saiu o resultado da licitação, que a NASA tinha contratado comprado um produto que não existia, né, mas sempre com a ressalva de que se tinha alguém que poderia cumprir o que era prometido, que é basicamente o que aconteceu, era a SpaceX, né, que ela vem atropelando. Então você vê que do 11 pulou para o 15, porque não é sorteio da telecena, né, porque teve tanta melhoria que depois, né, já não nos fazia sentido chamar o 12, né, que nem aquelas atualizações de software que fica 1.2, 1.3, daqui a pouco 1.5. Então está num caminho bom. A gente viu aí, né, o sucesso da manobra. A gente tem esperança, então, que isso vai seguir, né, da sequência. Eu não consegui ver ao vivo, mas eu estava dando aula, então eu deixei uma janelinha do lado, não dava para parar para acompanhar. Foi uma aula meio puxada de exercício.
E cada vez que sumia, que dava essa travada, eu lembrava do outro, né? Que foi exatamente assim. Deu uma travada, ninguém perdeu a telemetria e daqui a pouco aquele clarão e caiu uma chuva de destroço. Mas bom que deu tudo certo. E vamos ver se agora começa a trabalhar o módulo Super Heavy, né? Quer dizer, eles estão trabalhando, mas fazer a integração das duas coisas e pensar aí, quem sabe, né, a parte da SpaceX até saia antes, né, do que o calendário lá da NASA prevê para a missão Artemis. Pois é, eu acho que eles ainda têm que ter um certo cuidado. A gente fica animado, claro, é um bom resultado, um resultado positivo, mas é assim, eles quase conseguiram na primeira tentativa, aí a segunda foi pior, a terceira pousou e a quarta explodiu no ar. Então assim, ainda me parece meio aleatório esse processo, não dá a sensação de, eles estão realmente fazendo um progresso passo a passo. E eu acho que eles vão ter que demonstrar ainda que esse não foi um acidente, que eles sabem pousar de novo e de novo e de novo, que os motores Raptor funcionam de novo e de novo e de novo, e aí seguir para outros desafios. E tem coisas, é engraçado, eu estava ouvindo o pessoal da NASA Spaceflight, é um grupo que tem câmeras lá em Boca Chica, eles ficam lá o tempo inteiro transmitindo, são uns fissurados no programa. E eles mesmos refletindo sobre questões que ainda não foram resolvidas para o Starship. E eles brincando, o Starship tem coisas e melhorias que são muito fáceis de renderizar e muito difíceis de executar. Então, por exemplo, a questão da reentrada, a gente viu aí algumas telhas térmicas que se soltaram na volta. E esse é um voo modesto, não foi nem supersônico, né? Os caras controlam a velocidade na escalada e tudo mais. Quando a coisa ficar mais pesada, eu tava comentando com o Carl Sagan essa semana, aquelas asinhas lá, aqueles flaps numa reentrada Mach 18, meu amigo, vai ter um problema. Aí o pessoal do NASA Spaceflight falando, o Elon Musk tava pensando em fazer uma espécie de um tecido mole de proteção térmica, para poder manter a mobilidade do negócio e ainda assim, quer dizer, um negócio que não existe. Ele tá propondo... Então assim, ainda tem muita coisa para ser resolvida. O que me deixa tranquilo é que assim, a volta do Starship à Terra não é necessária para o pouso na Lua. Isso dá uma certa tranquilidade. E até a NASA, você vê, apesar da ousadia, tem esse aspecto conservador que assim, não, entrega o bagulho lá na órbita da Lua, a gente vai com nossos astronautinhas lá, com o nosso método mais convencional, você só entrega eles na Lua e traz de volta para a órbita, e o resto a gente deixa que a gente faz. Porque acho que tem esse aspecto, o mais difícil de tudo, eu acho que vai ser a reentrada na órbita, da órbita da Terra. E isso não me parece resolvido ainda, né? Nem perto. O que você acha disso? Não, isso aí já é outra alegria, né? A questão agora realmente era fazer a manobra de pouso vertical, né? Que nunca havia sido feita ou tentada, principalmente por uma questão aí, para um foguete, né? Uma nave com essa dimensão. Os Falcon, né, conseguem fazer, mas quando se trata aí de um veículo para ser tripulado depois, grande desse jeito, nunca havia sido tentado. Então, pelo menos, claro, precisa de mais resultados positivos, precisa para validar, né, esse alcance, porque se você não consegue repetir, foi o que você falou, né, aleatório e um golpe de sorte. Mas é aquela história, se você fez toda a parametrização, se você mudou as coisas que devia mudar para fazer as melhorias e atingiu, bom, então temos um sinal de que realmente esse é o caminho, achar o caminho da solução, e precisa ser validado, mas acho que, vamos dizer, a pior parte, né, para fazer justamente o pouso na vertical, esse controle de barriga depois... o acionamento dos motores, que são críticos, deve ter sido já, pelo menos, bem esclarecido e pode ser refinado. Agora, quanto à questão aí de você trabalhar essas aletas, de tecido que sustente, Mach 18, isso não é brincadeira, realmente. O Elon Musk tem essas ideias, assim, fora da caixa, que muitas vezes são muito interessantes, mas também você corre o risco de estar falando e perder tempo, né, com uma estratégia que não é funcional e acaba essa etapa de reentrada, que não tem a ver com a reconquista da Lua, acaba ficando prejudicada.
Mas, então, eu vejo que é um ótimo caminho, já uma ótima notícia, uma etapa cumprida, mas que ainda tem muita coisa dentro do programa que precisa ser feito, precisa ser validado. Trata-se de voo humano, então precisa, né, daquele certificado de segurança que é muito mais criterioso e do jeito que a coisa faz, atropelada, pula 3 Starships e destrói se tiver que destruir para testar uma nova solução, é bem capaz que pelo menos essa parte saia no cronograma. Agora uma coisa é certa, a despeito dessa inovação que é meio estranha, que a gente não está acostumado, e assim, eu aprendi ao longo dos últimos anos a não duvidar de nada que o Elon Musk propõe. Porque de um jeito ou de outro parece que ele faz o impossível. Ele tem falado coisas tipo, não, aí a torre vai agarrar o Starship no ar e... Velho, eu não sei como, mas tudo bem, continua pensando aí, continua pensando. E bem ou mal, eles validaram esse esquema de tipo, a gente vai destruindo e vai aprendendo, vai destruindo e vai aprendendo. Tanto que você mencionou aí o pulo do SN11 pro SN15, eles chegaram a fazer peças do 12, 13 e 14, mas falaram, nem vamos montar inteiro, vamos pular direto pro próximo, porque tudo que a gente tinha para testar nessa fase já foi. Então vamos pular pro próximo, e pularam de fato, e agora tiveram um sucesso. A expectativa é de que continuem assim, mas eu imagino, e a gente tem que modular as expectativas, o próprio método deles sugerem que ainda vai dar merda no caminho, porque esse é o jeito que eles aprendem, né? Não, exatamente, ainda vai dar merda no caminho, ainda vai dar merda no pouso, né, porque até você validar, e provavelmente eles não estão satisfeitos, aquele incêndio que aconteceu ali, né, no pouso não pode acontecer, então a solução que eles vão colocar, dependendo do que tiver envolvido, lembra da outra vez que explodiu depois que pousou, também foi um vazamento e um incêndio, por causa realmente de um problema dessa natureza, similar, mas vai acontecendo muitos percalços e eles não estão muito preocupados em ter reveses momentâneos como esse, desde que as tecnologias acabem sendo testadas e depois validadas. Mas é isso que você falou, de vez em quando ele pensa num negócio, não tem nada a ver, mas que no meio, né, na sequência de você atingir essa coisa de agarrar o Starship, por exemplo, quando estiver descendo, imagina você dentro, né, descendo e um treco daquele te freia instantaneamente. Mas pode ser que melhore algumas coisas de estrutura, né, por exemplo, na hora de agarrar, e aí você acabe entrando com alguma coisa que não seja tão crítica na hora de reentrar, como você falou, a Mach 18, né, 18 vezes a velocidade do som.